Bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui na reta final do AB 30 Dias. Hoje eu quero que vocês não peguem só o planner, não. Eu quero que vocês peguem um caderninho para vocês anotarem as coisas que a gente vai falar hoje e aí só depois passe para o planner o que for fundamental. Pelo seguinte, tem muito detalhezinho. É um assunto que ele é figurinha carimbada nas provas do AB e eu quero que você saiba exatamente onde você está pisando. Vamos falar hoje sobre ordem social. Ordem social está lá entre os artigos 194 e 232 da Constituição. E quando a gente pega para estudar sobre ordem social, a gente tem que ter, primeiro, uma visão muito clara sobre o que é base e o que é objetivo. A base da ordem social está lá no artigo 193, é o trabalho. E os objetivos da ordem social são o bem-estar social e a justiça social. E como é que a Constituição acaba disciplinando esse conteúdo de direitos sociais, né? Porque quando a gente pega a Constituição, pega a ordem social, a gente já viu um pouquinho disso lá no artigo 6º e agora ele está decupando, ele está falando mais detalhadamente sobre a ordem social, nesse capítulo específico para ela, a gente percebe que o ser humano ele é o destinatário final dos direitos sociais. Então, ele acaba disciplinando aqui 9 fatores, 9 capítulos ou subcapítulos dentro de ordem social, que são muito importantes a gente falar, com exceção de um. Um a gente vai falar pouco, mas os outros 8 têm elementos que são recorrentes na prova de vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá. Primeiro, ordem social fala sobre seguridade social, fala sobre educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia e inovação. Depois vem falar sobre comunicação social, meio ambiente, família, criança, jovem, adolescente, idoso. E por fim fala sobre índios. São esses 9. Vamos lá que eu quero que vocês peguem todos os detalhes, porque essa aula é bem importante, certo? Quando eu falo sobre seguridade social, não confundam as palavras, tá? Seguridade social, ele é um conjunto de direitos que devem ser oferecidos, é dever do Estado oferecer, que compreende 3 características que a gente pode aqui dividir: saúde, previdência e assistência social. Então, mais uma vez, a seguridade ele é um conjunto de deveres do poder público, de um dever prestacional do dever público, que consiste em saúde, previdência e assistência social. Se você achar que deve ou acha que é importante, vai parando o vídeo para poder ir anotando essas coisas, porque na hora de você pegar a Constituição lá, dos artigos 194 a 232, isso vai ficar muito mais fácil para que você maneje, tá bom? Indico uma coisa também. Para fazer o estudo da aula de hoje, vão na Constituição no Google, copiem a Constituição, esses artigos do 194 até o 232, coloque aí no seu editor de texto, né, no seu Word, não sei qual é que você usa exatamente, para que vocês grifem quando vocês grifem, né, lá ou imprimam e com caneta, ou no próprio editor de texto você faça as marcações devidas, porque vocês vão ver que na prova de vocês esse conteúdo ele aparece quase que literalmente o texto de lei. Então já fica aí essa observação na hora do estudo, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu tenho que dividir para vocês o que é saúde, o que é previdência e o que é assistência social. Não é a mesma coisa. Saúde, o primeiro elemento que é importante que vocês saibam, é um dever de todos. Qualquer pessoa tem direito à saúde, né? É um dever do Estado. Então, as verbas públicas devem ser destinadas ao SUS, e o SUS acaba atendendo qualquer pessoa que precise, qualquer pessoa, isso é importante, não é? A universalidade do SUS. Qualquer pessoa que precise do serviço de saúde. Primeiro ponto. Depois vem a previdência. A previdência não é para todo mundo, é para quem contribui. Aquele que trabalha e contribui para a previdência, não é? Ele tem direito, ele tem alguns direitos específicos em relação àquelas pessoas que não contribuem, que não contribuem para a previdência. Então, que direitos são esses? Posso indicar alguns aqui. Direito sobre uma incapacidade temporária no trabalho. A pessoa teve um acidente de trabalho, teve que ficar por mais de 15 dias afastado dos seus trabalhos, então ele tem direito a um recurso previdenciário. Aposentadoria,
por idade, por tempo de serviço. Isso é um direito previdenciário. Proteção à maternidade para as mulheres, né, lactantes, assim, que têm seus filhos, que querem cuidar de seus filhos, para poder cuidar, né, sendo lactante ou não. Eu falei lactante aqui porque o primeiro direito ali é da amamentação, do cuidado mesmo. Mas mesmo aquelas que não sejam lactantes, elas também têm direito à proteção à maternidade, porque é o cuidado naqueles primeiros momentos ali com o filho também. Pensão por morte também é um direito previdenciário. Auxílio reclusão é um direito previdenciário, ou seja, tem muito debate sobre auxílio reclusão, das pessoas que vão presas e aí a família do preso acaba recebendo recurso, mas isso não é para qualquer preso, é somente para aqueles que contribuem, ou seja, a pessoa, o criminoso, não é, condenado, ele tem que ser empregado e contribuir certinho com a Previdência para que a família dele, não ele, né, para que a família dele tenha esse tipo de proteção, não é? Porque é somente a proteção para quem contribui. A família do preso que não cometeu crime nenhum acaba tendo esse tipo de benefício. Então, falei de saúde, falei de previdência e assistência social é para aquele que precisa. É necessário que ele comprove uma real necessidade para que ele tenha acesso aos recursos de assistência social. Vou dar aqui alguns exemplos, tá bom? Primeiro, reabilitação de pessoas com deficiência, amparo a crianças e adolescentes carentes, qualquer política pública de ação afirmativa, qualquer uma, algum plano do governo para pessoas que estão em vulnerabilidade econômica ou sanitária, enfim, para atender pessoas que estão em situação de rua. Perceba que a assistência social ela é muito mais direcionada para aqueles que realmente precisam do Estado interferindo para que eles não tenham uma situação de vulnerabilidade maior do que a que eles já vivenciam, tá bom? Ou para que eles tenham um conforto maior dentro de um quadro de vulnerabilidade que eles comprovam ter, ok? Então esse é o primeiro ponto aqui, que a gente fala sobre seguridade social, vou marcar aqui, plau. Segundo ponto, educação. Educação é um direito de todos, é um dever do Estado e um dever da família. Perceba que a família também ela é corresponsabilizada no dever de educação, tá? Para crianças e jovens. A família também é co-obrigada, não é somente o Estado. Isso é importante, às vezes a prova coloca somente o Estado, deve ser somente o Estado tem o dever de cumprir com a educação no país. Não, 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 não. A família também tem, e isso é importante que a gente saiba. A educação ele tem um status tão importante para a formação do país e até para o crescimento do país que ele tem uma proteção de serviço público essencial. Serviço público essencial. Isso é muito importante porque a gente percebe que, assim como a saúde, a educação ela também acaba sendo uma possibilidade de trazer dignidade para as pessoas. E no final das contas, a teoria constitucional, os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles existem para que as pessoas tenham esse status de proteção à sua dignidade. Mas veja, eu não quero que vocês confundam esse serviço público essencial com uma indicação que somente o poder público pode oferecer educação. Seria inimaginável a gente pensar isso, porque se a gente imaginasse isso, não poderia existir educação privada, e existe. Mas a educação privada, ela somente pode existir mediante autorização e, depois da autorização, avaliação do poder público. Normalmente o MEC faz isso. A sua faculdade, por exemplo, deve passar aí, né, pelo MEC, pelas análises do MEC, deve passar pelo ENAD para saber se o curso está sendo oferecido de forma regular. Isso é a interferência do poder público, não é, justamente para validar, para avaliar se essa educação que está sendo entregue para os alunos ela está compatível com, de fato, o cerne da educação. Beleza? Agora perceba, eu falei que o poder público pode oferecer educação e o poder privado também pode. Mas a família, embora tenha o dever, assim como o poder público, de prestar educação, ela não pode fazer isso por ela. O que eu quero dizer com isso?
Já ouviram falar em homeschooling? Homeschooling é aquela possibilidade da família, por si própria, educar os seus filhos, sem ter a presença de uma instituição pública ou particular. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Isso acontece bastante, mas no Brasil isso não é possível. Não existe direito público subjetivo para autorizar uma família a fazer ensino domiciliar. Não existe na legislação brasileira qualquer autorização que permita uma família fazer ensino domiciliar ou homeschooling. Então fique muito atento a isso, porque isso pode estar na prova de vocês também, tá bom? Outro ponto importante que eu quero que vocês escrevam aí sobre educação. Vamos dividir sobre a obrigatoriedade, perceba que eu falei obrigatoriedade, sobre a educação nos poderes municipal, estadual, distrital, né? Estadual e distrital e federal. O que eu quero falar com isso? Existe uma determinação de quem deve atuar prioritariamente, e não absolutamente, e não condicionalmente, mas prioritariamente na educação. No ensino fundamental, aquele que consiste de crianças de 6 a 14 anos, crianças jovens, né? De 6 a 14 anos, e ensino infantil é o município. Vamos lá. Primeira coisa importante que eu quero que vocês escrevam aí. Não confundir ensino infantil com ensino fundamental, não são sinônimos. O ensino infantil é aquele de 0 a 5 anos. De 0 a 3 anos, a criança vai para a creche, 4 e 5 anos, ensino pré-escolar. Depois do ensino infantil, nós começamos aqui a falar no ensino fundamental de crianças de 6 a 14 anos. E aí, o município tem prioritariamente a sua atuação, né, no ensino fundamental e infantil, beleza? Estados e Distrito Federal atuarão prioritariamente também no ensino fundamental, ou seja, de crianças e jovens de 6 a 14 anos, e no ensino médio, consistente de pessoas, de adolescentes, né, de 15 a 17 anos. Além disso, Estado e Distrito Federal deve oferecer ensino noturno regular. Porque se a gente não oferece, a gente acaba fechando os olhos para um problema que existe no nosso país, que de crianças e jovens que não têm tempo, não podem, não conseguem durante o dia ir para a escola. Então, para você oferecer isso, você acaba dando a possibilidade de um ensino noturno regular. Até mesmo para as pessoas adultas que querem voltar, querem ter a possibilidade de estudar, trabalham durante o dia, isso não seria possível. Então, o ensino noturno regular é uma prioridade também dos estados e do Distrito Federal quando a gente fala sobre o direito da educação. Ok, você já me falou aqui, criança e adolescente, supriu, a gente já falou que o município é ensino infantil e ensino fundamental, o estado é ensino fundamental e ensino médio, e a União fica com o quê? A União ela tem prioridade no ensino superior, mas além disso, né, do ensino superior, ela vai organizar o sistema federal de ensino, vai financiar as instituições públicas federais e vai garantir também um padrão mínimo de qualidade para que esse serviço educacional no país seja oferecido de forma plena. E a gente sabe que isso não é atingido, né? Cada vez mais o ensino público ele é sucateado porque o Estado ele não consegue atender exatamente essa determinação constitucional. Outros detalhes que são importantes quando a gente fala de educação. Comunidades indígenas, por exemplo, elas têm direito a ter uma educação especial. Pode ser, inclusive, dado em línguas próprias, né? Tem um povo Machacali, vai ter lá línguas do tronco Macro-G, aí povos Kayapó, línguas do tronco Guarani, enfim, linguagens próprias que tragam essa ideia de identidade, porque a educação tem muito a ver com cultura, com identidade, com percepção de quem você é no universo. Então, existe essa previsão de uma educação especial lá no artigo 210 para comunidades indígenas. Outro ponto que eu não quero deixar passar, que eu fico aqui com o sentimentozinho de que pode estar na sua prova, é sobre a educação pública dever ser laica. Veja que a pública deve ser laica, a privada não.
Eu, por exemplo, estudei no colégio católico. Não é? Meus pais tinham poder de escolha, eles escolheram me colocar em um colégio católico, né? Um colégio de freira. E aí pronto, eu tive educação católica. Mas o ensino público, ele deve ser laico. Ele não pode ter preferência nenhuma sobre nenhum tipo de religião. Detalhe muito importante. Eu estou falando de obrigatoriedade religiosa. O Estado, ele é laico, a educação no Estado ela deve ser laica, mas ela pode oferecer facultativamente, ou seja, o aluno que não quiser, a família que não quiser colocar o aluno no ensino religioso, não coloca, é faculdade, é possibilidade, oferecer facultativamente, pode oferecer um ensino religioso. Beleza? Esses são os pontos que eu acho que são bem importantes quando a gente fala sobre o ensino da educação dentro dos parâmetros da Constituição da gente para atingir os objetivos da primeira fase da OAB. Se a gente for fazer outros exames, né, a gente tem que verticalizar mais o assunto, mas eu acho que para a OAB isso aqui é suficiente. O terceiro ponto aqui, cultura, educação já foi. Cultura. O artigo 215 ele acaba consagrando o direito fundamental à cultura como princípio à cidadania cultural. A cultura, ele acaba sendo, eu falei disso quando eu falei de língua indígena, mas cultura como um todo, ele acaba sendo um valor indispensável do desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. Ele tem uma relação intrínseca com a identidade cultural de um país. Então, quando a gente percebe o sistema cultural da gente, a gente vê que ele existe para quê? Alguns pontos muito importantes aqui para a gente ticar na hora que a gente estiver lendo lá, principalmente o artigo 216, tá? Efetivar políticas públicas envolvendo cultura, tem que ter diversidade de expressões culturais, universalização do acesso a bens e a serviços culturais, fomento à produção, divulgação e circulação, cooperação entre entes públicos e entes privados, né, com leis próprias ou com mecanismos em que dê a possibilidade das pessoas terem acesso à cultura. Pense em cultura de forma ampla, tá? Não pense em cultura, eu vou ao teatro, eu vou para o museu, mas eu vou para um show, é cultura. Eu vou para um evento no parque, é cultura. Eu vou para uma exposição, é cultura. Eu vou para um ateliê fazer uma coisa de aquarela, é cultura. Então, música, arte, lazer, tudo isso aqui acaba envolvendo a cultura quando a gente fala aqui, de fato, desse ímpeto que a gente tem que buscar pela Constituição, né, com a proteção constitucional, promover a cultura nacional dentro do nosso país. Essa é a relação. Próximo ponto que eu quero falar para vocês é sobre desporto ou esporte. Desporto é uma característica que eu acho bem interessante que a gente estude pelo seguinte, porque essa conscientização do esporte, a FGV gosta de cobrar, porque ela pega muita gente, quando a pessoa não estuda, ela erra essa questão. E eu vou dizer por quê. Porque desporto ele tem um sentido amplo na prova da gente. Eu não estou falando do esporte somente do amador, ou do esporte, do esporte de rendimento profissional, aquele de alta performance. Não é só isso que eu estou falando. A proteção constitucional vem muito fortemente sobre o esporte, mas sobre também diversões, sobre recreação. Recreação, ou seja, atividades lúdicas que envolvam esportes, elas também estão nesse sentido de desporto. E eu digo mais, e aqui talvez seja a cereja do bolo, a prioridade de financiamento do poder público sobre o desporto no país da gente está muito mais para a recreação do que para a alta performance. É isso, professor. Estamos falando que o Estado brasileiro, vendo que tem um atleta que pode ganhar uma Olimpíada, o mostrão do atletismo, da natação, ele vai ter prioridade em financiar brincadeira de escola. É isso mesmo, a recreação. É isso que eu estou te falando. Pelo texto constitucional, a prioridade no financiamento público deve ser sobre a recreação
e não para o esporte de alta performance. Veja que eu estou falando prioridade, tá? Vocês vão ver aí que a Caixa Econômica Federal acaba patrocinando diversos atletas, diversas modalidades esportivas. Eu estou falando de prioridade, de maior aporte de recurso deve envolver justamente a recreação, e o motivo é que, porque não é à toa, né? O motivo disso é porque o ser humano é um ser relacional. Então, você estimular a criança e adolescente na prática esportiva, você acaba orientando ela a outros fatores que são extremamente importantes para a vida dela como ser humano. Seja por disciplina, seja pelo senso de cooperação, pelo senso do trabalho de equipe, não é? Pelo senso de superação, pelo senso de disciplina. Ou seja, tudo isso que vocês estão passando agora para estudar para a OAB, não é? Vê se não é disciplina, superação, foco, aquele sentimento de que se você fizer e se esforçar cada vez mais, você vai ter um rendimento melhor. Isso o esporte acaba favorecendo bastante. Então, a prioridade do financiamento para o esporte recreativo vem por conta disso. E outro fundamento, o lazer, ele vem com uma promoção social. Isso está lá no artigo 217. E a promoção social, ele é um direito social, lá previsto no artigo 6º. Então, por isso, essa colisão aqui de ideias que muitas vezes parecem ser antagônicas, né? Para mim, honestamente, quando eu vi isso pela primeira vez, eu estranhei que o esporte profissional não tivesse prioridade sobre o esporte recreativo, não é nem o amador, é o recreativo. Outro ponto que eu acho muito importante, hoje a aula tá, ó, tem vários pontos aqui que eu quero que vocês peguem, mas eu não quero que vocês se assustem, porque eu estou dando um detalhezinho, porque eu sei que está no final do curso, vocês já estão mais cansados, e eu quero que vocês tiquem, porque vocês vão perceber que quando vocês lerem o texto constitucional, né, a letra da lei, e vocês forem ticando, isso vai facilitar muito na hora de vocês fazer as questões e corrigir o gabarito depois. Então fique tranquilo, porque está sendo bem específico, porque é assim que a prova da OAB cobra para vocês. Outra coisa importante quando eu falo do desporto é sobre a justiça desportiva. Por que isso é importante? Primeiro, justiça desportiva ela não integra o poder judiciário, ela é um órgão administrativo, primeira coisa. Ela não é STJ, STF, ela tem o seu STJD, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ela é uma instância administrativa de curso forçado. Muita atenção com isso. Você está vendo um jogo de futebol, um jogo de basquete, viu um ato de racismo acontecendo, você pode imaginar que primeiro você deve ou você pode acessar direto o judiciário. E o que eu estou falando para você aqui, que é uma instância administrativa de curso forçado, é porque isso é uma exceção ao princípio do acesso incondicionado ao poder judiciário. Em qualquer lesão ou ameaça de lesão a um direito, você pode acionar o judiciário. Isso aqui é uma exceção. Você precisa esgotar a via administrativa da justiça desportiva para, posteriormente, você acionar o judiciário. Ou seja, ele é quase que contrário ao princípio da inafastabilidade da jurisdição que a gente viu lá no artigo 5º, inciso 35. Ele é uma exceção, porque primeiro você precisa acionar a justiça desportiva para depois você assinar a justiça de fato. Mas isso tem um prazo, tá bom? Em que já existe de fato uma determinação sobre isso, que o prazo para o julgamento pela justiça desportiva sobre qualquer caso dessa natureza é de 60 dias. Depois de 60 dias, você sim já está apto para acionar ao Poder Judiciário, ou seja, não é tanto tempo, né? São 2 meses aí, então vocês podem perceber isso lá no artigo 217. Já deixa marcadinho aí que isso é muito importante. A exceção à justiça desportiva são questões que envolvem o direito trabalhista, o direito do atleta, o direito de imagem, questões sobre férias, né, sobre lesão, sobre afastamento do trabalho. Esse tipo de condição aí não é a justiça desportiva que julga, não. Questões trabalhistas são diretamente diligenciadas pela Justiça do Trabalho. Então, questões trabalhistas
em qualquer modalidade desportiva, ela é de atribuição exclusiva da Justiça do Trabalho e não é da Justiça Desportiva, tá bom? Outro detalhe, curiosidade quase, quem determina isso é a Lei Pelé. Muita gente acha que a Lei Pelé fala somente sobre futebol, mas não é. Ela acaba disciplinando todo o desporto na seara nacional. Então, muito cuidado com isso aí. Próximo ponto que eu vou falar, ciência, tecnologia e inovação. Isso aqui, por que existe essa determinação dentro da ordem social? Primeiro, a gente precisa capacitar e dar autonomia tecnológica e desenvolvimento industrial para o país. Então, o motivo aqui ele é muito mais para atender ao alcance do país como uma potência tecnológica, uma potência científica, do que, de fato, ao indivíduo. Então, aqui a gente pode falar que essa proteção da ciência, tecnologia e inovação ela está muito mais associada a um direito transindividual, a um direito difuso de proteção do Estado mesmo, do que simplesmente ao indivíduo. E isso por causa de um ímpeto de aperfeiçoamento ao ambiente econômico. A gente busca com isso, com tecnologia, com inovação, com ciência, novos produtos, novos processos, novos serviços e novas soluções para os problemas que nós temos. Imagine, por exemplo, se nós já tivéssemos autonomia em conseguir extrair energia do sol. Mas eu fico pensando nisso constantemente, sabe? Que a gente fica pensando em álcool, etc e tal, mas olha, se a gente pega energia solar para movimentar carros, por exemplo, a Gurgel já tentou fazer isso há muitos anos atrás, na década de 70. A gente seria uma potência, porque aqui, diferente dos países do norte, né, da Europa, Canadá, Estados Unidos, das potências econômicas, aqui tem sol o ano inteiro. Então, o desenvolvimento de tecnologia, eu só estou pegando isso como exemplo, seria interessante para que a gente tivesse mais autonomia, até mesmo poder de venda para outros lugares, né, dos nossos produtos e serviços. E isso pode acontecer por cooperação entre o poder público e o ente privado. Cooperação, eu não quero que vocês confundam, porque a gente vê o Estado Social de Direito lá no artigo 219 da Constituição, e ele vai falar que para a ciência, tecnologia e inovação, a gente pode ver mecanismos de cooperação, que é quando existe um compartilhamento de recursos humanos, de tecnologias do poder público ao poder privado, para promover esse avanço tecnológico, ou pode ser também por colaboração. A colaboração, a gente vê aqui, de fato, o poder público e o poder privado atuando conjuntamente. Então, pode existir a cooperação quando o poder público oferece bens, serviços, pessoas, tecnologias, saberes para a execução pelo poder privado, que tem ali já uma gestão sobre aquilo, ou por colaboração, que é quando o poder público acaba atuando conjuntamente com o poder privado. Beleza? Próximo ponto é comunicação social. Quando eu falo de comunicação social voltado para a primeira fase do AB, eu falo de comunicação social como sistema que ele tem uma função social dizendo respeito à verdade, à livre circulação, a uma difusão de informação validada, responsável. E a gente percebe que isso existe desta forma, essa liberdade de comunicação, porque a Constituição da gente de 88, ela vem logo depois do período ditatorial em que a censura existia. Então, ela vem como sistema em que vai permitir maior liberdade para que as pessoas se comuniquem, se expressem, validem suas opiniões, enfim, tem essa possibilidade. O que é importante que a gente saiba quando a gente fala desse quesito especificamente? Primeiro ponto que eu acho que você precisa anotar aí. Quando eu falo de radiodifusão sonora, de sons e de imagem, eu estou falando de rádio e televisão, eu tenho que ver que isso é explorado diretamente pela União. A União, ela pode conceder autorização, concessão ou permissão para particulares fazerem radiodifusão sonora ou de sons e imagem. Então, autorização, concessão e permissão da União, exclusivamente da União,
para que particulares possam fazer serviços de radiodifusão, beleza? Radiodifusão, lembra aqui que eu estou falando de rádio ou TV, ok? Tá bom, professor, e vem cá, e se eu tiver um jornal, se eu tiver uma revista, se eu tiver um meio impresso de comunicação? Aí você não vai precisar de autorização, concessão ou permissão. O que você vai precisar aqui é de licença. Licença. Isso aqui vocês podem ver lá no artigo 21, inciso 12 da Constituição, 21, inciso 12, mas também no artigo 233. É 21, inciso 12, a linha A, salvo engano. A linha A. E também no artigo 223. Ok? Diferente do veículo impresso, que aí a gente está falando de independência de licença para você poder operar de fato. Isso acontece por causa de alguns princípios, né? Primeiro princípio é o princípio da inexistência de uma restrição à manifestação do pensamento. A gente não pode privar alguém de manifestar o seu pensamento. Por isso que a gente fala de independência de licença do poder público para que a gente faça serviços de veículo impresso, e aqui a gente pode falar também de internet, de coisa de fofoca, etc. e tal. Agora aqui, velho, a gente precisa de ter um detalhe muito forte que não está especificamente quando a gente fala de ordem social. Ela está lá na primeira parte da Constituição e a gente precisa ter uma leitura muito atenta quando a gente vê essa parte, para que a gente não ache que a gente pode falar o que quiser a qualquer tempo, de qualquer forma. Por que eu estou falando isso? Porque plena liberdade de informação ou de comunicação, a gente vai ver que isso está previsto aqui em ordem social, mas está previsto lá no artigo 5º, no inciso 4º, quando a gente fala sobre liberdade de pensamento. Mas veja que aquela liberdade de pensamento tem uma ressalvazinha, vocês lembram? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que essa vedação do anonimato? Porque existem repercussões caso você fira, você exceda o direito de outra pessoa. E aqui eu posso sugerir algumas coisas. O artigo 5º, inciso 5º, vai falar sobre o direito de resposta proporcional ao agravo e o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, caso você exceda o direito de alguém. Se a gente pega, por exemplo, dentro do artigo 5º também, o inciso 9º, você vai ver que existe uma proibição da censura, ou seja, a pessoa pode falar o que quiser. Mas o artigo 5º, no inciso 10º, vai falar sobre inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, assegurado o direito da indenização àquele que fizer algo contra esse direito da pessoa. Veja que é o direito de liberdade, não é o direito de libertinagem, né? Já diria a minha avó. Não confunda liberdade com libertinagem. É exatamente isso. Outro. O inciso 13 do artigo 5º vai falar lá, liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. E o inciso 14 vai falar sobre liberdade de informar e ser informado. Veja que esses princípios que a gente está falando aqui, sobre essa liberdade de radiodifusão, de imprensa, de jornal, ela tem uma série de balizas, mas essa baliza ela prevê sempre uma vedação à censura. Ponto fundamental quando a gente fala disso aqui. Muita gente confunde classificação etária para filmes, teatro, para locais, bares, né? Uma classificação etária com censura. Não é a mesma coisa. A censura, ela é uma proibição de uma manifestação de pensamento. É uma proibição para que você consiga interagir com a sociedade. Mas quando eu falo de classificação etária, eu estou falando não de proibição, mas eu estou falando de uma proteção. Veja se não é, você gostaria que seu filho pequeno tivesse acesso a filme pornô pela tarde em uma TV aberta? Não. Por quê? Porque aquele conteúdo é inapropriado para uma criança. Entende? Você gostaria de ir para uma peça teatral e que tem uma violência extrema, levando
seu filho de 5 anos de idade? Não. Então veja que espetáculos ou qualquer meio de diversão, ele tem de fato aqui uma regulação estatal, tá? Então vai competir aqui, é uma lei federal de fato, acabar fazendo a regulação sobre a classificação etária para determinado tipo de espetáculo. E isso não é censura, isso é uma proteção para que a gente atinja o público específico, tá? Primeiro, mesma coisa, bar, restaurante, você gostaria que uma criança estivesse frequentando bar, bebendo qualquer coisa? Ah, você está me censurando. Não é isso, é uma proteção a pessoas que ainda estão em um processo de formalização ou de formação de quem é como indivíduo. Beleza? Mesmo para adultos, existe uma regulação. Quando a gente fala, por exemplo, sobre tabaco, bebida alcoólica, agrotóxico, você vai perceber que toda vez que tem uma publicidade sobre isso, seja impressa, seja na mídia impressa, seja na mídia virtual, você vai ver uma advertência sobre os malefícios que isso pode conter à saúde da pessoa. Isso é natural, isso tem uma lei específica, né? Está na Constituição, no artigo 220, parágrafo 3º, mas também já existe uma lei específica, que é a Lei 9.294 de 96, né? 9294/96, que prevê a necessidade de uma advertência a toda publicidade que pode trazer produtos que trazem malefício à saúde da pessoa. Tem algum elemento importante mais? Tem uma questão que é bem importante aqui. Quando a gente fala sobre a propriedade para as empresas jornalísticas de radiodifusão. Falei que qualquer pessoa pode falar, mas quem é que pode fazer radiodifusão sonora de sons e imagem? Primeiro, brasileiros natos. Anotem aí. Brasileiros natos podem fazer isso. Ou brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. Olha como é detalhezinho. É o tipo de informação que quem não está familiarizado, ele acaba se passando na hora da prova. É aquela que eu não sei. Vou marcar um pontinho aqui porque eu não sei. Então, preste atenção porque você vai saber, tá? Brasileiros natos ou brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. E com isso a gente pode perceber que uma empresa, ela pode ter vários tipos, né? Sendo uma empresa de capital, por exemplo, uma pessoa jurídica, não é, de radiodifusão sonora ou de som de imagem, ela tem que ter 70% do capital social, do capital total, desculpe, e do capital votante pertencente a brasileiro nato ou a brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Significa dizer que a pessoa que não seja brasileira, o estrangeiro, né, ou brasileiro naturalizado, há menos de 10 anos, não possa participar de uma empresa de radiodifusão sonora e de sons de imagem? Não. Se eu estou dizendo que brasileiro nato e brasileiro naturalizado há mais de 10 anos tem que ter mais de 70% do capital social, significa que brasileiros naturalizados há menos de 10 anos e estrangeiros podem ter até 30% do capital total e do capital votante de empresas de radiodifusão e de som de imagem. Ok? Ele não pode ter além de 30%, isso aí é vedado, não pode fazer de forma nenhuma. Beleza, professor? E vem cá, se é livre a manifestação de pensamento, tendo esse tipo de responsabilidade para quem comete algum ato fracional, me diga o seguinte, qual é o problema aqui da lei que proibia fake news? Porque assim, se eu pergunto para você, para qualquer pessoa em sã consciência, se você acha que o direito deve proibir ou permitir fake news, o primeiro pensamento, aquele que vem mais rápido na sua cabeça, vai ser o quê? Não, o direito deve proibir fake news. A gente tem que ter acesso à informação de qualidade, à informação verídica. Então, o direito ele não pode permitir que isso aconteça. E, de fato, o direito não permite que aconteça fake news, mas ele não proíbe que uma fake news seja dita. Essa questão ela pode estar muito claramente na sua prova de direito eleitoral. Isso é ação de direito constitucional? É. Faz parte da nota social? Faz. Mas isso pode estar nesta prova que você vai fazer em direito eleitoral, porque ela é controversa. Ela não é controversa porque existem pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra. Não é. Inclusive, já tem o informativo 907 do STF, dizendo que não existe problema nenhum
da pessoa falar uma fake news, porque a gente não pode punir antecipadamente o direito de alguém falar alguma coisa. O que a gente pode fazer é, se você falar alguma coisa que agrave o direito de alguma pessoa, você vai ser responsabilizado ou pode ser responsabilizado por isso. E qual é a grande questão disso? É porque quando a gente pega a Lei 9504 de 97, que é a Lei das Eleições, ela proibia, no seu artigo 45, incisos 2º e 3º, o direito da pessoa trucar, montar ou criar qualquer outro recurso que ridicularize partido, coligação ou candidato. E a fake news faz parte desse contexto, né? Você não faz uma fake news para poder enaltecer o seu adversário. Você faz para poder ridicularizar, para poder diminuir, para poder imputar ali alguma relação imoral, ilegal daquele candidato. Ou seja, existe um artigo na lei de eleição que proibia isso, não é? E esse artigo foi determinado que ele viola a liberdade de imprensa. Seja alguém fazendo fake news ou seja, de fato, alguém fazendo esquete de humor, um Porta dos Fundos, enfim, qualquer esquete de humor que faça ridicularização com voz, né? E a gente tem uma tendência a ter pessoas com a voz estranha sendo candidato a presidente. É verdade, né? Minha voz não é muito... De repente eu viro presidente do país só por causa da voz. Jamais, jamais. A gente não pode imaginar que uma pessoa que propaga informação, ela seja impossibilitada de propagar informação. O que a gente pode fazer, né, feito um Minority Report, que antes do ilícito acontecer, você proíbe. Não. Até porque, quem é que faria isso? Como é que faria? Imagina aí comigo. Você imagina uma situação em que existe um controle que vai julgar quem pode falar o que, se aquilo está certo ou errado? Isso não parece um pouquinho ditatorial? Então, assim, o que é determinado pelo STF é a declaração de inconstitucionalidade desse artigo 45, nos seus incisos 2º e 3º, né, da lei de eleição, porque a censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático. Então, você deixa a pessoa falar o que ela quiser e, a partir daí, você pode responsabilizar ela, ok? Mas o direito de falar fake news, ele não é proibido, isso pode estar na sua prova de direito eleitoral. Claro, com essa ressalva de que você não fica isento de responsabilidade. Você falando, você de fato aqui tem uma responsabilidade. Se fazer uma fake news, você vai responder sobre isso aí também não tem a menor dúvida, né? Porque aí você já cometeu um ilícito e aí você responde por isso, tranquilamente. Beleza. Próximo ponto aqui que eu quero falar para vocês é sobre meio ambiente. Quando eu falo de meio ambiente dentro de ordem social, eu falo de elementos naturais, artificiais e culturais, beleza? Então aqui, meu irmão, eu estou falando de situação que compreende solo, água, ar, flora, ambiente natural, beleza natural, patrimônio histórico, que já é artificial, né, e cultural, patrimônio artístico, turístico, paisagístico, arqueológico, ou seja, tudo isso faz parte do direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente, ele tem a ver com a proteção à terceira dimensão dos direitos humanos. Eu já falei disso em direitos humanos para vocês. Terceira dimensão de direitos humanos são aqueles que dizem respeito a direitos difusos ou transindividuais, também chamado de direitos individuais homogêneos. É sinônimo de transindividual, tá? São aqueles que pertencem a qualquer pessoa, erga omnes, a todo mundo. Então, só para a gente fazer aqui uma divisão, e aí você pode notar essa divisão, duvido que a prova pergunte essa divisão, mas para que a gente tenha uma dimensão que meio ambiente ele é dividido em 4 setores, beleza? Primeiro setor, meio ambiente natural, também é chamado de meio ambiente físico, que aí compreende, né? O ar, o solo, água, flora, fauna. O meio ambiente cultural, que é aquele que acaba apontando para a história de fato de um povo, a identidade daquele povo, as raízes que constituíram aquele povo. E aí você vê patrimônio histórico, patrimônio artístico, arqueológico, paisagístico, turístico. Tudo isso é meio ambiente cultural. Tem também um meio ambiente artificial ou humano, que pode ser o espaço urbano construído, aberto ou fechado, né? Pode ser desde edificação a parques, né? A APAS, área de proteção ambiental. Tudo isso aqui faz parte de um meio ambiente
artificial ou humano. E por fim também o meio ambiente do trabalho, que é aquele considerado o local em que o trabalhador acaba exercendo sua atividade econômica. Esse local ele também deve ser protegido sobre insalubridade, sobre condições de segurança do trabalhador. Então, tudo isso aqui está previsto, né, nos artigos 225, no artigo 215, 216, 196, artigo 7º da Constituição, ou seja, ele está espaçado no texto constitucional da gente. Ok? Beleza. E por que a gente protege os direitos ao meio ambiente? É porque a gente é bonzinho? Não, é porque a gente precisa do equilíbrio no meio ambiente. Não é o meio ambiente que precisa do equilíbrio da gente. Se a gente fizer um monte de besteira com o meio ambiente, poluir, quem morre é a gente. O meio ambiente ele se reconstitui, a gente morre, né? Vão ter os musgos, bactérias, barata, porque sempre só, e eles vão continuar aí, o mundo vai existir. Quem não vai existir é o ser humano. Então, a vertente protetiva aqui é uma vertente individualista, né? Uma vertente dos direitos humanos pela perspectiva do ser humano mesmo, né? E esse ser humano ele tem um direito ao desenvolvimento, esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável, então a gente pode usar recursos ambientais desde que a gente não frustre as gerações seguintes de poder utilizar também, então isso é bastante importante, e esse direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para todo mundo, ele está previsto lá no artigo 225, que tem uma natureza difusa, transindividual ou também chamado de individual homogêneo. Ele é para qualquer pessoa e qualquer geração, ou seja, é para mim que estou vivo, foi para os meus antepassados e serão para os meus sucessores, ok? É uma res omnium, ou seja, é um bem de todos, é uma coisa de todos. Não confundam com res nullum. A gente tende a achar que o meio ambiente não pertence a ninguém, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, você tem que preservar porque ele pertence a todo mundo. É completamente diferente. E por fim, para que vocês não fiquem surtados com a aula de hoje de tanta informação, eu quero falar de índios. Os índios eles têm acesso ao direito à sua cultura, previsto lá no artigo 215, e ao seu território, previsto lá no artigo 231. Sendo que esse território aqui ele não é absoluto. Esse princípio da irremovibilidade indígena dos seus territórios, ele não é um direito absoluto, porque vocês podem ver que em caso de catástrofe, epidemia, risco ou de interesse do país, esses índios podem ser removidos, salvo a de referendo, concurso nacional, voltando assim que cesse o risco, tudo isso, mas eles podem ser realocados caso seja necessário. Ok? Anotaram tudo direitinho aí? Peguem agora o texto constitucional, letra de lei. Não vacilem não, letra de lei. Estudem certinho, façam as questões, corrijam o gabarito, porque esse assunto ele é quente para direitos humanos, para direito constitucional, para direito previdenciário, então direito eleitoral, então não fiquem moscando, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.